eu sou o professor Paulo e nós vamos trabalhar um pouco então sobre o nosso conteúdo para o mês de setembro, procurando entender aqui para esse mês a ideia de política. Hoje, no primeiro momento, nós vamos discutir aqui a ideia de política, né, o que ela é, qual que é o significado da palavra, né, qual que é a sua origem, o que se pensava desde o começo, passando também por uma relação com a ideia de poder e definindo sobre o poder e três formas básicas divididas por Norberto Vogel. Depois, na próxima aula, nós vamos dar a relação de Estado, né, a origem do Estado, as funções, as concepções de Estado, concepção liberal e marxista, os regimes democrático e ditatorial, a sociedade civil, Estado, ditadura. Então, nós vamos entender um pouco esse processo e, para isso, nós vamos começar entendendo o que é política. E esse ano veio ao encontro desse momento também que o país está vivendo, que é o momento eleitoral, e para nós entendermos também um pouco mais sobre essa ideia de política e também termos argumentações e fundamentações para nossas discussões sobre tal assunto. Então, quando nós falamos sobre política, aqui na primeira parte da apostila, nós vamos trabalhar com a ideia geral. A política, a palavra política, ela surge do termo grego politeia, que é derivado de polis, né, que significa a ideia da cidade. Então, desde a antiguidade, a política está voltada a entender, né, está voltada à ideia da cidade, do Estado, voltada à ideia da administração pública, né, e da relação dos cidadãos, dos indivíduos dentro da sociedade. Então, seguindo um pouco mais, a gente vai trabalhar a ideia do conceito de política. Quem vai trazer essa primeira conceituação para a gente é o filósofo grego Aristóteles. Aristóteles, filósofo do século III, e ele traz essa ideia da política como um segmento, uma continuação da ética, né? Assim ele vai trazer, só que de forma aplicada à vida pública agora. Por quê? Se na Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreve, que leva a prática da virtude como a prática para alcançar a felicidade, ele vai dizer, então nós vamos entender essa ideia da ética aristotélica voltada à felicidade, a felicidade desses indivíduos que vivem em sociedade. E essa ideia da política e da cidade, para Aristóteles, ele entende isso como um processo natural, já que o próprio ser humano naturalmente é político, né? Ele até retrata a famosa frase, né, que o ser humano é o zoon politikon, né, o animal político, o homem como esse animal político. E ele traz essa ideia que é na cidade, né, e é nessa realização da política que se busca a esfera da realização do bem comum. A política como esse meio para que todos os cidadãos, todos os indivíduos daquela cidade alcancem a ideia do bem comum. Por sua vez, o filósofo italiano Norberto Bobbio, ele vai dizer que a política está estreitamente ligada à ideia do poder. Mas como assim, professor? O poder aqui nós vamos entender como a ideia da posse, de capaz de, né, ser capaz de alguma coisa. Nós vamos entender aqui como a faculdade, a capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. O filósofo inglês Bertrand Russell traz a definição inicial como a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos, né? Ou seja, fazer influenciar o outro, influenciar o comportamento do outro para que ele realize a minha vontade, muitas vezes suprimindo a própria vontade, né? Mas esse fenômeno do poder, nós vamos dividir em duas categorias. A primeira é o poder do ser humano sobre a natureza e a segunda é o poder do ser humano sobre outros seres humanos. E é nessa parte que a filosofia política ela está centrada em investigação. A ação do pensamento, né, do poder do ser humano sobre outro ser humano. Para isso, o Norberto Bobbio ele traz a ideia da divisão desses poderes em três ideias básicas desse poder social.
né? Quais são essas três esferas de divisão no poder social? A primeira delas é o poder econômico, depois o poder ideológico e o poder político. Então, qual que é a ideia do poder econômico? O poder econômico é aquele que utiliza a posse desses bens socialmente necessários para fazer ou para que adotar certos comportamentos, como a realização de um trabalho, por exemplo, a relação entre o patrão e o empregado. O poder ideológico, ele vai utilizar todo aquele aparato, nós já discutimos sobre a ideia, os valores, doutrinas, para quê? Para influenciar a conduta do outro, para influenciar a conduta alheia, fazendo com que essas pessoas ajam de determinada maneira, pensem de determinada maneira. Então, esse é o poder ideológico, é esse conjunto de ideias e valores e doutrinas que influencia o outro a agir da forma como se quer. E por último, e não menos importante, lógico, a ideia do poder político, que é aquela utilizada pelos meios de coerção social. E a coerção social nós vamos aprofundar um pouco mais lá quando nós estivermos estudando o Estado, que é essa força, né? A utilização da força física pelo Estado, a utilização da força física legalizada, o que vai fazer então com que a sociedade se comporte de tal ou tal maneira. Numa citação aqui direta do livro do Norberto Bobbio, que é o Estado, Governo e Sociedade, na página 83 do livro dele, ele diz o seguinte: elas contribuem, elas quem? Essas três forças, né, que é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Então, elas contribuem conjuntamente para instituir e manter a sociedade de desiguais divididas em fortes e fracos com base no poder político, em ricos e pobres com base no poder econômico, em sábios e ignorantes com base no poder ideológico, genericamente em superiores e inferiores. Nessa ideia, o autor ele traz a argumentação de que o poder econômico ele é fundamental para que o mais rico sempre subordine o mais pobre, né? Assim como o poder ideológico ele é necessário para conquistar a decisão da maioria das pessoas aos valores de um grupo dominante. Sobre essa ideia do poder ideológico, nós estamos vivendo aqui no Brasil, principalmente, né, para nós, principalmente no sentido que nós vivenciamos isso, mas outros países também, o uso das fake news. Então, esse uso dessas fake news também é a forma de levar um grupo a aderir à ideia de um outro. Mas o Bobbio vai dizer o seguinte, que é só o uso do poder político, né, e dessa força física legalizada. O que seria essa força física? Os instrumentos de guerra, as forças armadas, por exemplo, né, servem em casos extremos para impor-se e garantir determinada ordem social. Então, nessa relação entre os grupos poderosos em termos econômicos e ideológicos, o instrumento decisivo na imposição da vontade é a guerra, que consiste no recurso extremo do poder político. Essa é a ideia apresentada, então, por Norberto Bobbio da relação dos poderes. Então, só para nós recapitularmos, a política ela surge com essa ideia da investigação voltada ao campo da atividade humana, que vai se referir ao Estado, à cidade, à relação entre os indivíduos. Aristóteles traz a ideia de que a aplicação da ética à sociedade vai fazer, à esfera da cidade, vai fazer com que realize-se então o bem comum, porque é nessa esfera da cidade, tendo em vista que o homem é um animal político, é que vai se realizar o bem comum. Norberto Bobbio vai trazer que a política está muito próxima e estreitamente ligada com a ideia de poder. E por poder, nós vamos entender de uma forma um pouco mais genérica, na ideia de Russell, a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. E dentro dessa ideia de nós influenciarmos os outros e muitas vezes que o outro anule a sua própria vontade para fazer a vontade minha, eu acabo exercendo domínio sobre este. E desses grupos, né, do fenômeno do poder, essas duas categorias de divisão, que é o poder do ser humano sobre a natureza e o poder do ser humano sobre outros seres humanos, que é o que nos interessa com base no estudo. E dessa relação, dessas formas de poder básicas de poder social,
Norberto Bobbio apresenta 3 formas básicas desse poder social, que é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político, ok? Então, a partir dessa ideia, vocês vão responder as atividades que vem no desafio 1 aqui e depois, assim que elas estiverem postadas na plataforma, vocês as respondem. A próxima aula será a gente entender o processo de Estado, o que é o Estado, suas formações e suas definições. Ok? Até a próxima. Keeping me at the moment, I let you